Zacarias capítulo 4, queridos, nós vamos estar... Irmãos, obrigado, pastor. Deus abençoe. Os irmãos que não sabem, nós estamos fazendo um seminário aqui na igreja com o tema Um Encontro com o Espírito Santo. E hoje nós estamos no terceiro dia. A gente começou no ano passado, pode por assim dizer, esse mesmo, né? Nós começamos no dia 29 e fizemos até, foi 29 ou 30, né? 30 a gente passou na virada aqui no ano. Então, hoje vai para o terceiro dia, né? E eu quero mostrar para você que a importância de você ter um encontro com a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos estudando um livro chamado Meu Amado Espírito Santo. Amém, queridos? Eu quero que você preste bastante atenção. Eu vou falar algumas palavras aqui, queridos, que talvez você vá ouvir elas pela primeira vez, mas eu não quero que você assuste. Porque eu sempre falo o seguinte, irmãos, o pior que você não aprender a palavra de Deus é você aprender ela de forma errada. Amém? Eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos estar falando. A gente vai estar falando a respeito de algumas coisas. E o Senhor quer que eu comece aqui por Zacarias capítulo 4, versículo 6. Eu, há muito tempo atrás, eu li um livro de um pastor chamado Frank Chan, dos Estados Unidos. E quando eu li esse livro, eu encontrei uma frase nesse livro que, além de chamar minha atenção e fazer com que eu ficasse concentrado naquela frase, me chocou, né, ao mesmo tempo. Ele disse assim, ó, a frase dizia assim, ele dizia assim: se eu fosse o diabo e eu quisesse frustrar o reino de Deus, os planos de Deus na terra, eu iria fazer somente uma coisa: eu iria fazer que todos os frequentadores de igreja ignorassem a pessoa do Espírito Santo. Então, aí ele falou assim que Satanás, é isso que Satanás tem feito nesses últimos dias. Porque, queridos, você conhecer o Espírito Santo por ouvir falar, meu Deus, cadê Zacarias? Você conhecer, por você ouvir falar, é uma coisa. Agora, você ter experiências com o Espírito Santo é totalmente diferente. Amém, queridos? E é isso que eu quero mostrar para você. Há muito tempo atrás, Deus me deu uma visão. O Senhor me levava em frente com a igreja, ela era muito grande, a igreja, grande mesmo, gigantesca. E essa igreja, ela estava lotada de pessoas, ela tinha muita gente. E estava tendo um culto, né? E naquela visão o Senhor me mostrava as pessoas ali recebendo a unção de Deus, né? Sendo tocado por Deus. E quando Deus me levou na frente daquela igreja, eu fiquei em pé. O Senhor me levou e eu fiquei de pé em frente àquela igreja. E estava um culto normal, né? As pessoas batendo bateria, triângulo, como se tivesse um pandeiro, as pessoas batendo, todo mundo assim, pulando dentro da igreja. E eu ouvi uma voz, a voz disse para mim assim, ó: ensina para os meus filhos sobre o meu Espírito. Eu falei: Senhor, mas não precisa, os seus filhos já estão recebendo o Espírito Santo. Ele disse: não, eles estão recebendo as manifestações deles, eles não conhecem ele como uma pessoa. Eu quero que você ensine para eles sobre a pessoa do meu Espírito. Queridos, o que faz o Espírito Santo ser uma pessoa? Talvez você nunca parou para prestar atenção nisso. O que faz o Espírito Santo ser uma pessoa não é que ele tem um corpo físico, não. O que faz o Espírito Santo ser uma pessoa é que ele tem os mesmos atributos que um ser humano tem. O que é? Sentimentos, emoções, desejos. Ele chora, ele entristece, ele sorri, ele fala, ele toma decisões. Isso somente um ser humano tem esses atributos. O Espírito Santo, ele tem esses atributos. O Espírito Santo, ele não é só uma manifestação, ele é uma personalidade, ele é uma pessoa. E ele quer ser amado, ele quer ser respeitado. Eu tenho uma frase minha que eu falo assim: o Espírito Santo, ele não vem aonde ele é desejado, ele vem aonde ele é honrado. Aonde ele é honrado, ele vem. E infelizmente, queridos, muitos lugares querem as manifestações do Espírito Santo, mas não querem o Espírito Santo, não querem conhecer ele. Porque para conhecer o Espírito Santo, a personalidade dele, você vai ter que entender, você vai ter que descobrir o que agrada a ele e o que entristece ele. Você vai ter que entender que existem coisas que o Espírito Santo, ele não só se alegra, ele entristece.
que o Espírito Santo ele não só sorri, ele chora. Ele pode ser ferido, ele pode ser machucado. E eu digo e afirmo para vocês, queridos, o Espírito Santo tem sido machucado na nossa geração. O Espírito Santo ele tem sido ignorado, ele quer ser amado, ele quer ser respeitado. Eu falei para os irmãos aqui, no outro culto que nós tivemos, que muitas das vezes talvez você pense assim, mas se eu priorizar o Espírito Santo, eu estou rejeitando Jesus e rejeitando Deus. Não. Pelo contrário, não existe, não tem como você servir ao Pai, não tem como você servir ao Pai e o Filho de verdade, sem a ajuda do Espírito Santo. É impossível. E outra coisa, queridos, todas as vezes que você se aproximar do Espírito Santo, ele sempre vai te apontar a Jesus. Uma outra frase que eu tenho, que eu falo é o seguinte, o Espírito Santo, ele nunca leva você a glorificar o homem, ele sempre vai fazer você glorificar a Jesus. Sempre. O Espírito Santo, ele nunca aponta o homem, ele sempre aponta para Jesus. O Espírito Santo verdadeiro, ele aponta sempre para a pessoa de Jesus. Nunca ele vai apontar o homem, ele sempre aponta para a pessoa de Jesus. Amém, queridos? Então é isso que você precisa entender, irmãos. Eu lembro uma vez que eu fui pregar em um lugar, e era uma casa, a minha esposa lembra, era uma área de uma casa, e eu fui convidado para dar uma palavra lá. O pessoal eles estavam abrindo a igreja, mas só que eles ainda estavam na área de uma casa. Mas aí foi reunindo muita gente, e eles me convidaram lá para que a gente ministrasse nesse culto. Eu não sei se era sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu preguei sobre a importância de você conhecer o Espírito Santo como uma pessoa. Quando eu terminei o culto, veio uma jovem, e ela falou para mim assim, tem 20 anos que eu estou na igreja, mas eu nunca ouvi dizer que eu tenho que conversar com o Espírito Santo como eu converso com uma pessoa. Nunca ouvi sobre isso. Hoje eu ouvi você dizer que eu tenho que conversar com o Espírito Santo como se eu conversasse com uma pessoa. E é real, querido. Você precisa dialogar com o Espírito Santo. O mais interessante é que tem muitas pessoas que querem ouvir a voz de Deus. Mas uma coisa que eu vou te dizer que você vai chocar. Você só escuta a voz de Deus pela pessoa do Espírito Santo. Quando você ouve a voz de Deus, querido, você não ouve a voz de Deus Pai, você ouve a voz do Espírito Santo. Você não ouve a voz de Deus Pai. Você ouve a voz dele, sim, mas pela pessoa do Espírito Santo. Você não ouve a voz de Deus Pai direto, não. Por isso que o Espírito Santo ele é o representante de Deus aqui na terra. É Ele que vai fazer você adorar a Jesus, é Ele que vai fazer você servir a Deus de verdade, é Ele que vai te apontar a salvação, é Ele que vai te levar para o arrependimento, é o Espírito Santo. É por isso que Jesus falou assim, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. Mas se eu for, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai dar para vocês um outro Consolador. Quer dizer, Jesus era o Consolador dos discípulos. O que é que um Consolador faz? Cuida, zela, trata, respeita, né? É isso que Jesus fazia com os discípulos. Então os discípulos ficaram apavorados, Senhor, mas como? Como que é melhor? Como que pode ser? O Senhor é um Deus que faz milagres, o Senhor cuida de nós, o Senhor zela de nós, o Senhor protege nós. Jesus disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não pode vir. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo, eu vim para cumprir uma missão, eu não vim para ficar para sempre aqui. Quem vai ficar aqui com vocês até o dia, até o último grande dia, que será o arrebatamento da igreja, é Ele, é o Espírito Santo. É Ele que vai ficar com vocês. Então Jesus estava dizendo assim, olha, a partir do momento que eu for para a glória, vocês precisam voltar para essa pessoa que eu vou deixar com vocês. Vocês precisam voltar para Ele, não volta para mim não. Volta para Ele. É Ele que vai cuidar de vocês. É Ele que vai zelar de vocês. É Ele que vai ajudar vocês. Queridos, sabe quando Jesus disse assim, eu vou rogar ao Pai? Irmãos, eu peguei um dicionário. Eu peguei um dicionário em 3 línguas. No grego, no hebraico e no português. E eu fui pesquisar essa palavra que Jesus falou, rogar ao Pai. A palavra rogar significa suplicar, implorar, com dor. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus disse assim, ó, eu vou rogar ao Pai, eu vou implorar, eu vou pedir para o Pai. Irmão, Jesus implorou para Deus, para Ele enviar o Espírito Santo. Você sabe por quê? Porque Deus não queria enviar o Espírito Santo. Não queria, por Ele não enviava. Mas Jesus falou, Pai, se o Senhor não enviou, eu passei por baixo.
Eu passei por lá, mas se o Senhor não enviar o Espírito Santo, eles não vão suportar. A minha igreja não vai suportar. A minha igreja não vai suportar. Eles vão sucumbir, eles vão morrer sem o meu poder. Eles precisam, o Senhor precisa enviar o Espírito Santo. Irmãos, e Jesus ficou suplicando. Por que você acha que Deus enviou o Espírito Santo depois de 10 dias que Jesus subiu para o céu? Porque com certeza Jesus ficou implorando, dizendo, Pai, o Senhor tem que mandar. Ele tem que ir, o Espírito Santo tem que descer, porque se ele não for, a igreja não vai vir. A igreja não vai sobreviver, ela vai morrer. Ela vai morrer. Nos primeiros anos ela vai sumir, ela vai desaparecer. Porque eu dependi dele para tudo. Eu não preguei sem ele, eu não orei sem ele, eu não ministrei sem ele, eu não toquei em ninguém sem ele, eu não fiz nada sem ele. A igreja precisa dele, a igreja vai necessitar dele. E Deus viu que a igreja precisava dele, e Deus então enviou o Espírito Santo. E eu quero dizer para você uma coisa: o Espírito Santo ele não está só fora, ele mora dentro de você. Ele habita dentro de você. Jesus, que ele vindo do céu para a terra, é Deus conosco. Deus Emmanuel, Deus conosco. O Espírito Santo morando em nós significa o quê? Deus habitando em nós. Deus habitando em nós. Mas eu te pergunto, o que você tem feito com esse Deus que habita em você? Como está o seu relacionamento? Como está a sua intimidade com esse Deus? Você conhece realmente quem é o Espírito Santo? Você já tem parado para entender? Irmãos, existe uma diferença muito grande entre você ser usado por Deus e você ser íntimo de Deus. Você pode ser usado por Deus, mas não quer dizer que você é íntimo de Deus. Agora, imagina você sendo íntimo de Deus, o quanto Deus vai te usar, muito mais do que Ele te usa. Porque a unção do Espírito Santo ela está diretamente ligada à sua obediência à voz dele. Amém, queridos? Vamos ler aqui Zacarias 4, 6, diz assim, ó, presta atenção. Zacarias 4, 6. Só para vocês poderem entender aqui. Prosseguiu ele, e me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você está vendo isso aqui? Pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra ela foi transmitida ao rei Zorobabel. A Bíblia diz que ele estava, se você pegar o livro de Esdras, lá vai estar escrito esse texto. O rei Zorobabel ele estava construindo o templo em Jerusalém, e de repente não houve uma grande oposição contra ele na construção do templo. Houve um levante enorme contra a vida dele, contra a construção que ele estava fazendo. E o que é que ele fez? Ele começou então a levantar soldados, homens armados, para ir para lutar contra os inimigos que estavam vindo contra a construção do templo. E a Bíblia diz que Deus então levantou o profeta Zacarias e transmitiu essa palavra para Zorobabel, dizendo, olha, não é pela força, não é pela espada, não é pela violência que vocês vão vencer, é pelo meu Espírito. É através do Espírito, pelo meu poder que vocês vão vencer essa guerra. Essa guerra, ela não está, a vitória, a conquista dessa guerra não está ligada diretamente à espada, a derramamento de sangue. Está diretamente ligada ao meu Espírito. Em outras palavras, ele estava dizendo que dependa do meu poder, dependa do agir do meu Espírito nessa guerra, para que vocês vençam. E essa palavra, querida, ela é antiga, mas ela continua sendo nova para nós. Ela continua sendo para nós, ela não é só para o Velho Testamento. Porque tem pessoas que falam assim, não, está no Velho Testamento, então acabou. É lógico que existem algumas coisas no Velho Testamento que o homem traz para o Novo e cria uma doutrina de um homem em cima e coloca um jugo em cima dos homens. Isso aí é fato, que muitos fazem isso. Mas a palavra de Deus, você precisa entender que ela é a palavra de Deus e ponto acabou, ela não muda. Então, essa palavra é para nós hoje. Quantas vezes nós usamos a violência, nós usamos o braço, nós usamos as nossas forças para vencer as nossas guerras, para vencer as nossas lutas. E a palavra de Deus está dizendo, querido, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito.
É através do meu Espírito, o Senhor está dizendo, que nós vamos vencer. Amém, queridos? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Capítulo 2 do livro aqui, um encontro com o Espírito Santo. Quem encontrou, lê para mim aí, irmãos, fazendo um favor. Lê para mim aí. Quem tiver encontrado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ninguém encontrou, irmãos? Então eu vou ler. Não tem nenhum corajoso aqui. Esperança não desaponta. Não, Romanos 5, 5, não é não? É isso mesmo? Então pode continuar, pode continuar. É mais embaixo, pode continuar. A esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, para vocês verem aqui, ó, o amor de Deus está derramado em nossos corações. Por quem? Quem que coloca o amor de Deus em você? O Espírito Santo. É Ele que derrama o amor de Deus no seu coração. É Ele quem derrama. E outra coisa, querido, não tem como você buscar o Espírito Santo, você dedicar a sua vida ao Espírito Santo, sem amar Ele. É por isso que a Bíblia diz lá no livro de Tiago, que o Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúme de nós. Ele tem ciúme de nós. Amém? Eu vou ler aqui, os irmãos prestem atenção, que eu agora vou entrar na leitura do livro aqui. Um encontro com o Espírito Santo ao longo das Escrituras. O segredo por trás de cada homem e mulher que foram usados poderosamente por Deus ao longo das Escrituras foi que num determinado momento das suas vidas, eles foram ungidos com o Espírito Santo. Esse é o segredo. Esse é o segredo que homens e mulheres que foram usados por Deus poderosamente, é que num dado momento, na história, eles foram ungidos por Deus. Eles receberam a unção do Espírito Santo. E é a unção dele que faz toda a diferença. O principal motivo por trás dos seus feitos era algo mais do que mero esforços humanos ou talento. Era algo mais do que apenas a sua preparação ou dedicação. Havia alguém a ajudá-los. Quem é esse alguém? Quem é esse alguém, irmãos? O Espírito Santo. Havia, como ele está dizendo aqui, era algo muito mais do que os meros esforço humano ou talento. Era algo mais do que apenas a sua preparação ou dedicação. Havia alguém a ajudá-los, a guiá-los, a encorajá-los, a dar-los conhecimento, sabedoria, entendimento. Essa pessoa era o Espírito Santo. É Ele que faz isso. Foi Ele que capacitou vidas imperfeitas para realizar a vontade de Deus na terra. Ele pegou homens imperfeitos, homens que não eram dignos, como Pedro, como o apóstolo Paulo, como Davi, homens de Sansão, homens que falharam, homens que tinham falhas horrendas na vida deles, principalmente no caráter. E Deus moldou esses homens, e ungiu eles, e eles foram uma tocha viva na terra, nas mãos de Deus. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Josué foi um guerreiro que conquistou, Josué foi um guerreiro e um conquistador poderoso que liderou Israel até a terra prometida. Mas no dia em que ele encontrou o Espírito Santo, ele estava a servir como assistente de Moisés. Havia algo de especial acerca do coração de Josué. Isso vai falar de Josué. Ele amava estar perto da presença de Deus. A Bíblia relata-nos e falava ao Senhor, a Moisés, cara a cara, como qualquer um fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor, Josué, filho de Nun, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Olha para vocês verem.
Irmãos, a unção do Espírito Santo, ela vem sobre a sua vida de algumas formas. Primeiro, o primeiro padrão para que você receba a unção é a imposição de mãos. Esse é o padrão bíblico, não tem como fugir disso. O segundo padrão, caminhar junto, associação. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com quem você anda, quem é os seus amigos, quem é os seus companheiros, quem é que trabalha com você, quem é que caminha, quem é que está do seu lado, com quem você caminha. Tem um ditado aí que diz assim, né? Meu pai, ele sempre fala isso, meu pai fala assim, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. O apóstolo Paulo diz assim, olha, os maus costumes corrompem os bons costumes, só troca um pouco, mas é quase a mesma coisa. Então, você quer que a unção de Deus fique sobre você? Você quer que a unção de Deus permaneça sobre você? Anda com homens e mulheres ungidos de Deus. Anda com quem carrega a unção. Para de andar com pessoas fofoqueiras, que só tem a língua maior do que a gravata do pastor. Quando ele morrer, vai ter que ter 2 caixão, um para a língua e um para o corpo dele. Porque o cara fala mal de todo mundo, fuxica todo mundo, ele sabe de tudo que está passando. Se você perguntar um texto da Bíblia, a pessoa não sabe. Mas se você perguntar da vida do vizinho, ele sabe. De todo mundo, do que está passando na cidade. Porque o fuxica é de carteirinha. E aí você quer andar colado nessa pessoa. Aonde que você vai pegar, que a unção de Deus vai se apegar a você? Por que Josué herdou a unção de Deus? Porque ele estava encostado, ele estava lado a lado com Moisés. Moisés era íntimo de Deus. Sim, Senhor Espírito Santo, eu falo. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Quem de vocês aqui já ouviu falar uma seguinte frase? Assim, ó. Você já ouviu falar essa seguinte frase, assim, ó. Pastores, que batem no peito e dizem assim, não toca em mim que eu sou ungido de Deus. Quem já ouviu falar? Você já ouviu alguém falar isso? Levanta a mão, alguém de vocês já ouviu. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Você sabia que não é a unção que faz você, que faz com que Deus proteja você? Aliás, não é a unção que faz com que Deus justifique você. Não é. Não é a unção. É a intimidade que você tem com Deus. Tem muitas pessoas que batem no peito, querido. Quando você vê uma pessoa falando assim, batendo no peito e dizendo assim, ó, não toque em mim que eu sou ungido de Deus, ele nunca foi ungido, ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele é prepotente. Ungido de Deus não faz isso. Eu nunca vi o Senhor Jesus batendo no peito e dizendo, olha, não toque em mim que eu sou ungido de Deus. Eu não só sou filho de Deus, eu sou ungido de Deus. Não, você nunca viu. Jesus foi apedrejado, Jesus foi maltratado, Jesus foi criticado, perseguido, mas você nunca viu Jesus revidando. Isso é quem tem intimidade com o Espírito Santo. Agora, soberbo e orgulhoso, ele sempre vai dizer assim, não toca em mim, não, que eu sou ungido de Deus. Pelo contrário, ele carrega um som do mundo. Ele só carrega sobre ele soberba e prepotência. Sabe por quê? Porque Moisés, ele casou com uma mulher estrangeira. E a Bíblia diz que Arão e Miriam se levantou contra Moisés. E disse assim, Moisés, porventura Deus só fala através de Moisés, não fala através de nós também não? Irmãos, a Bíblia diz que Moisés não revidou, porque os ungidos de Deus não revidam aqui. O ungido de Deus espera, quem faz justiça por nós é Deus, não é você. E outra coisa, eu vejo muitas pessoas pedindo justiça de Deus, e o nível de justiça dele está lá no chão. E ele ainda quer justiça. Irmão, Deus só faz justiça onde reina justiça. Como é que o Brasil pede justiça para Deus, sendo que ele está na injustiça? Não, querido, Deus não é. Deus é justo. O trono de Deus, a base do trono de Deus é justiça. Se você estiver andando na justiça, Deus vai fazer justiça por você no nível da sua justiça. Agora o cara está no pecado, o cara está no erro, está longe de Deus e está pedindo justiça. Não, você está doido. Você está doido. Porque se a pessoa que está lá, ela pode estar no erro, mas ela carrega a unção de Deus. Não, aliás, ela pode estar lá, e se ela está carregando a unção de Deus, carrega a unção de Deus, você está pedindo justiça, e se você não estiver fazendo justiça aqui, a pessoa que está lá, que você está pedindo para fazer, estiver andando com Deus, a justiça vai vir sobre você. Isso é perigoso, irmãos. Isso é muito perigoso. Eu fiz uma pergunta para Deus e falei, Senhor, por que no Novo Testamento
Hoje nós não vemos as pessoas morrendo por tocar na glória de Deus, por entrar na presença de Deus de qualquer forma. E no Velho Testamento as pessoas morriam. Por que elas morriam? E hoje elas não morrem. E o Senhor me respondeu duas coisas. Ele disse, olha, por causa da minha graça. No Novo Testamento, a minha graça, ela serve de proteção para que as pessoas não morram. Ela pode estar em pecado, elas podem estar no erro, e a minha graça sempre vai dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Mas já no Velho Testamento, não. O que reinava era a justiça. Era a justiça, querido. Irmão, se você entrasse na presença de Deus cometendo injustiça, querido, você estava diante de um Deus que é base de justiça, irmão, que é pura justiça. Então não tinha como sobreviver. Não tinha como sobreviver. E você quer ver Deus elevar o nível de justiça em seu favor, em favor de uma nação, é você fazer o quê? É elevar o nível de justiça também. Aí você vai ver o trabalhar de Deus. Né? Então o que acontece? Moisés, Deus desce na tenda e fala assim, olha, se há profeta no meio de vocês, eu falo com ele, né, em sonho ou em visão. Mas com Moisés, o meu servo, não, eu falo com ele boca a boca. Por que vocês não têm medo de falar do meu servo Moisés? E Deus me mostrou isso aqui, queridos, que o que acontece? Então, para Deus justificar uma pessoa, não é a unção, é o seu relacionamento, a sua intimidade. Deus, em momento nenhum, disse assim, olha, por que vocês não têm medo de tocar em Moisés? Ele é meu ungido. Não, Deus falou, ele é íntimo meu, ele tem intimidade comigo. Eu falo com ele boca a boca, cara a cara, como um amigo fala com outro amigo. Então o que justificou Moisés diante de Deus foi a amizade que ele tinha com Deus. Não foi a unção. Não é a unção que justifica você. É o seu relacionamento com Deus. É a sua intimidade com Deus. Agora, se você for íntimo de Deus, se você procura ter intimidade, relacionamento com Deus, aí sim, eu digo para você, estão correndo perigo. As pessoas que tocam em você de forma errada, né, que estiver te perseguindo, que estiver querendo te caluniar, né, aí eles estão correndo perigo. Eles estão correndo risco. Amém, queridos? Então vamos lá. Presta atenção aqui. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Deuteronômio, capítulo 24, capítulo 34, versículo 9. Vamos ver como que Josué recebeu a unção? Presta atenção para vocês verem. Hoje, querido, o sistema nos ensina que você tem que fritar na oração. Você tem que jejuar 24 horas por dia, ou o mês todo, né? Ou fazer um mês de jejum para que você receba a unção. Não. O padrão bíblico é muito claro. É evidente, em toda a Bíblia você vai ver isso. O padrão bíblico é o quê? Imposição de mãos. Não tem como fugir disso. Vamos ver lá. Como que Josué recebeu a unção? Lê para mim aí. Josué, Deuteronômio, capítulo de número 33, versículo 9. Quem tiver encontrado, lê para mim. Deuteronômio 34, versículo 9. Pode ler, irmão. Encontrou, não? Quem encontrou, lê, irmãos. Pode ler. Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Presta atenção, olha para você ver. Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, pois antes Moisés tinha posto o quê? As mãos. Por quê? Eu vou te explicar algo aqui. Eu gosto de usar um exemplo do leproso. A Bíblia diz que um homem coberto de lepra veio à presença de Jesus e disse assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Presta bastante atenção. Jesus, ele disse assim: quero, e tocou nele. Aí tem pessoas que lêem esse texto e passam por esse texto desapercebido, pensam: Jesus tocou, que maravilha. Não, Jesus tocou porque era para dizer que ele não tinha medo de ser contaminado pela lepra. Negativo. Sabe por quê? Porque o toque físico é a única forma. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Sabe por que o avivamento morre dentro da igreja? É porque introduziu dentro da igreja os fariseus,
Os homens que estão no sistema, que estão querendo manter a igreja presa no sistema, eles se introduziram na igreja, colocando doutrina de homens, e a primeira coisa que eles proíbem é a imposição de mãos. Você sabe por quê? Porque se você proibir a imposição de mãos, você proíbe o fluxo do poder de Deus. Porque a imposição de mãos, querido, não é só para tocar, para achar que é bonito, não. A imposição de mãos, ela transfere dons, ela transfere autoridade, ela transfere unção, ela transfere a cura, ela transfere milagre, ela faz sinais e prodígios. Por isso que Jesus diz: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados. Por que você acha que Jesus falou imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados? Porque a sua mão, ela é condutora de poder. Quando você impõe as mãos sobre uma pessoa, ó, você colocou as mãos aqui. Antes de você colocar as mãos, não há conexão. Não tem. Não tem. E por não haver a conexão, não tem como haver o fluxo do poder. O que é o fluxo? É a transmissão do poder. Então tem que haver o quê? A imposição de mãos. Quando há o toque físico, não só a imposição de mãos. Não. O poder de Deus, ele é tirado de qualquer lugar aonde ele estiver, pela fome e a sede da pessoa, pelo toque físico. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue, ela disse: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. O que ela fez? Ela fez o quê? Ela fez a condução, né? O fluxo, a conexão para que o poder de Deus saísse de Jesus e entrasse nela. Ela teve que tocar. E quando ela tocou, o que a Bíblia diz? O poder de Jesus, o poder de Deus saiu de Jesus, entrou nela e a curou de 12 anos de sofrimento. 12 anos de sofrimento. Me explica isso. Eu te explico. Sabe por quê? O poder que ela precisava para ser curada estava em Jesus. Mas para esse poder sair de Jesus e entrar nela, tinha que haver o toque físico. Sem o toque físico não adiantava. Não tinha como. E aí o que o diabo faz? Ele penetra dentro das igrejas, a maioria das igrejas. A maioria. Irmãos, eu prego em muitas igrejas em Brasília. A maioria das igrejas, elas proíbem a imposição de mãos. Eu fui pregar em uma igreja, o pastor falou para mim assim, falou: apóstolo, o senhor pode pregar a palavra aqui, mas aqui é proibido duas coisas: impor as mãos e bater palmas. Me explica isso. Por que vocês acham que eles fazem isso? Eu vou te explicar o porquê. Sabe por quê? Porque o sistema quer manter você frio e gelado. O sistema não quer que você receba nada de Deus. Eles querem controlar você. Eles querem manter você controlado. Eles querem dominar você. É por isso que eles não querem que você receba o poder de Deus. Porque o poder de Deus vai te libertar do sistema. O poder de Deus vai abrir os seus olhos. E a única forma de haver o derramar do Espírito de Deus é o toque físico. Não tem outra opção. Não tem, não tem. Você pode procurar. Não tem. Paulo encontrou com 12 discípulos na entrada da cidade de Éfeso. Ele disse assim: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram em Jesus? Eles disseram: nós nunca nem ouvimos dizer que haja o Espírito Santo. Eles não estavam dizendo a existência, eles estavam dizendo o ensinamento. Eles dizem: olha, nós ouvimos o ensinamento de João Batista, do batismo nas águas, mas nós não ouvimos o ensinamento do batismo do Espírito Santo. E Paulo fez o quê? A Bíblia diz que Paulo impôs as mãos sobre eles. Quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o que aconteceu? A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles, foram cheios do Espírito Santo, falaram línguas e profetizaram. O próprio apóstolo Paulo estava cego na casa de Barnabé. Estava lá por causa que Jesus, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. A Bíblia diz que Deus apareceu para um homem chamado Ananias e disse: Ananias, vai até a casa tal, e você vai chegar lá, você vai encontrar um homem chamado Saulo, ele está orando, e você vai impor as mãos sobre eles, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Por quê? A imposição de mãos, querido, é a única forma. Então Jesus não tocou naquele leproso só por tocar. É porque a única forma de Jesus realizar o desejo que ele tinha, que era de curar aquele leproso, era o toque físico. O poder de Deus saiu de Jesus, passou pelas mãos dele e entrou naquele homem por dificuldade. Sabe como é que Deus te usa e cura? Você quer que Deus te use e cura? Todas as vezes que você for orar pelo enfermo, se carrega com o poder de Deus. Chame a unção. Quando você sentir que o poder de Deus está sobre você, coloque a mão e deseje. Eu vou liberar uma chave para você que se você pegar ela, já era. Se você não pegar, eu não vou repetir mais.
A imposição de mãos, queridos, só não acontece nada. Só a imposição de mãos, nada vai acontecer. É por isso que você pode ir em muitas igrejas. Eles vão impor as mãos e você não vai ver nada. Sabe por quê? Eu vou te dizer para você. Porque a unção, ela obedece à intenção do coração do ungido. A unção, ela não obedece à minha fala, ela obedece à intenção do meu coração. Então, se eu impor as mãos sobre a pessoa, mas eu não gerar o desejo correto, a intenção correta, a unção não sai de mim, passa pelas minhas mãos e entra na pessoa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você impor as mãos sobre uma pessoa que está enferma, você sentiu que o poder de Deus está sobre você, você libera, põe as mãos sobre aquela pessoa, intenciona, não fale, intencione no seu coração, que o poder de Deus que está em você, passe pelas suas mãos, entre naquela pessoa e destrua aquela enfermidade. E você vai ver o poder de Deus operando diante dos seus olhos. Eu fui pregar em uma igreja e cheguei lá, tinha um rapazinho de 12 anos, acho que 12, 13 anos que ele tinha. E ele sofreu um acidente, e devido a ele sofrer um acidente, ele ficou com um problema na coluna, e colocaram uns pinos na coluna dele, né, colocou um pino na coluna dele, e a perna dele ficou uma mais curta do que a outra. E ele andava mancando, puxando as pernas. E aí, quando nós estávamos orando, né, eu chamei a esposa do pastor e falei assim: olha, eu vou liberar sobre você a unção do Espírito Santo e você vai fazer do jeito que eu falar, você vai fazer. E a perna dele vai crescer nas suas mãos. E ela falou assim: mas eu não tenho dom. Eu falei assim: eu vou liberar sobre você e você vai ver se você tem ou não tem. E eu orei por ela, pus as mãos sobre ela, orei por ela. E o pessoal segurou a perna daquele rapaz, as pernas dele tinham um desvio bem grande na perna, né, porque a perna era menor do que a outra. Irmãos, e eu falei para ela assim, falei: olha, põe as mãos sobre as pernas dele e gera o seguinte desejo, que a unção que está em você passe pelos seus braços, passe pelas suas mãos, entre na perna dele, restaurando os tendões, cartilagem e ossos. E não somente isso, que cresça os nervos, tendões e os ossos nas suas mãos. Ordena, diga que cresça. E ela falou, a perna dele foi crescendo na mão dela assim, crescendo literalmente. E o menino ficou instantaneamente curado. E essa mulher chorava, ela disse que nunca tinha visto isso na vida dela. E eu disse: você sabe por quê? Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Irmãos, ser usado pelo poder de Deus, querido, é muito fácil. Se você aprender como funciona, já era. Deus vai te usar aonde você for. Aonde você for. A questão, irmãos, não é quem é mais ungido ou quem sabe mais, não. A questão é quem tem mais conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Você sabia que você pode carregar dons para ressuscitar morto, mas você nunca vai ver um morto ressuscitado através das suas mãos, porque você não sabe como funciona o dom de maravilha. Você não sabe como funciona o dom de maravilha. Você nunca vai ver um cego abrindo os olhos pela sua oração, porque você não sabe como funciona o dom de cura para curar os olhos de um cego. Então você precisa aprender como funcionam os dons. E é isso, querido, que o nosso ministério tem focado, é ensinar as pessoas a usar os dons que Deus deu para elas. Para quê? Para que você seja útil no reino de Deus. Porque Deus não quer só que você fique aqui, um cristão, né, sentado no banco, seja salvo e vá para o céu. Não, Deus quer que você dê fruto no reino. Deus quer que aonde você for, você seja um instrumento nas mãos dele. Aonde você for, vidas sejam tocadas. A glória dele seja vista em você. Mas para isso, você vai ter que aprender a lidar com a unção e como funcionam os dons. Caso contrário, meu amado, eu sofri. Irmãos, a minha esposa está aqui de prova. Eu fiz um jejum de 15 dias só não como na água. Eu implorava dentro de um quarto, gritando, pedindo a Deus para Deus me usar. Eu implorava, eu chorava, eu chutava a parede. Eu fiquei trancado dentro de um quarto, 15 dias só no pão e na água, só comendo pão e água. Eu paguei o aluguel de um quarto no monte. E eu fiquei 15 dias nesse quarto, só comendo pão e água. E eu orava e pedia: Deus me usa. Deus me usa, eu quero ser usado, Senhor. Eu quero que aonde o Senhor me mandar, eu quero ver as pessoas ser curadas, eu quero ver as pessoas ser libertas. Me pergunta se depois do jejum aconteceu nada. Aí depois eu falei, fui para um jejum, eu fiz um jejum de 40 dias, irmão, só na água. Só no líquido, né? Só no líquido. Pedindo Deus para Deus me usar, nada. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo?
Eu já estava andando igual um ambulante. Eu esmagreci, não pedi, fiquei seco, sério. Eu já sou magro, mas você imagina. E eu pedindo Deus. E aí depois que eu descobri o padrão de como receber a unção, eu falei, meu Deus do céu, eu perdi tanto tempo, Senhor. Tanto tempo que eu perdi. E depois que eu recebi, quando eu descobri o padrão de como Deus libera a unção sobre as pessoas que querem ser usadas por Ele, que é a imposição de mãos, querido, eu comecei a cada homem de Deus, mulheres de Deus, eu chegava e pedia, olha, eu preciso que você ore por mim. Eu quero que você ore por mim. Eu lembro um dia que eu quase peguei na roupa do apóstolo Luiz Hermínio, ele ia subindo, ele desceu do negócio, e tinha um quartinho assim, ele entrou, eu garrei na roupa dele. Sério, eu garrei na roupa dele. E eu falei para ele assim, falei, apóstolo, o senhor vai ter que orar por mim. Eu vim aqui, eu saí da minha casa, eu não moro perto, né? Eu vim aqui para que o senhor ore por mim. E o senhor vai ter que orar por mim. Ele disse assim, olha, eu vou só aqui no quarto orar, e eu volto aqui, e eu oro por você. E ele voltou, né? Eu estava segurando um livro, eu tinha comprado um livro dele, e eu lembro que ele falou assim, ele olhou assim, e ele não é de orar por ninguém, não. Ele não ora, não. Sabe o que ele faz? O apóstolo diz, eu acho que ele não sei se é por causa de tanto sofrimento, tanta coisa. Ele manda você chorar. Ele pega um lenço e manda você chorar. Mas eu falei, apóstolo, pelo amor de Deus, eu sei o padrão, e o senhor sabe também. O senhor tem que orar por mim. E ele orou, e ele impôs as mãos sobre mim e orou por mim. E ele impôs as mãos sobre mim e orou por mim. Ele falou, Senhor, empresta para o teu filho a mesma unção que o Senhor me deu. E ele orou por mim. E eu comecei a ir atrás. Eu viajava, eu comecei a viajar, ir em outra cidade, aonde eu via homens que carregavam unção. Irmãos, eu já recebi tanta imposição de mãos, irmãos, tanta imposição de mãos, de homens ungidos de Deus, de fora do Brasil, profeta de fora do Brasil. Porque lá em Brasília é um lugar onde vai muitos homens, né, de fora do Brasil, profeta de fora do Brasil. Né? Então, queridos, o padrão é a imposição de mãos, não tem outra opção. Não tem. O Espírito Santo mandou eu dizer isso aqui claro para vocês. Amém? O fluxo do poder só acontece com o toque físico. Sem o toque físico, o poder de Deus não é liberado, o poder de Deus não pode ser liberado sobre você, sobre ninguém. Então você não vai ver cura, você não vai ver os dons, você não vai ver a manifestação. Por isso que a igreja que não entende o que é orar com imposição de mãos liberando os dons, ela é uma igreja morta, fria, gelada. Gelada. E tem mais uma. O pastor centraliza a glória só em cima dele. E diz assim, irmãos, eu sou usado. É como dizer assim, eu sou o cara. Vocês não podem não, tá bom? Vocês não. Vocês merecem, mas eu sou o cara. Eu fui escolhido, eu fui ungido, fui colocado aqui, eu sou o cara. Negativo. Todos vocês podem ser usados por Deus. Todos vocês são úteis no reino de Deus. Não é só eu, não é só o pastor. Não. Todos é útil no reino do Senhor. E tem mais uma. Deus não te chamou para ficar sentado no banco, não. Deus te chamou para fazer a obra dele. E você não pode fazer a obra de Deus sem unção. Não pode. Não pode. Amém, queridos? O que você precisa é da unção. Você não precisa de título. Não. Você não precisa de título para fazer a obra de Deus. O que tem de pessoas nas igrejas, pastor, legal, esperando título, há anos esperando título. Não, quando eu for ungido a pastor, quando eu for ungido a evangelista, tudo centralizado no título. Por que você acha que eu não boto cadeira aqui? Não vou pôr nunca. Vocês vão ver o altar, nós vamos fazer aqui, nós vamos arrumar direitinho, nós estamos começando, nós vamos colocar o altar aqui, mas vocês não vão ver nenhuma cadeira em cima do altar. Não vão, sabe por quê? Porque quem é para ser glorificado aqui é Jesus. Não é o homem. Não é o homem. Jesus não sentava em cima de cadeira em altar. Você sabe quem gostava de sentar nas cadeiras no altar, irmãos? Sabe quem é? Eu posso falar? Os fariseus. Os fariseus amavam a cadeira em cima do altar. Eles faziam briga.